o que estava tratando mal a pessoa talentosa, ou seja, ele. Ele mostrou 2 dedos médios para o esqueleto, ou melhor, para Ken, quando de repente o esqueleto ordenou que ele relatasse a situação. Assustado, ele escondeu as mãos nas costas e perguntou há quanto tempo estava ali. Mas Ken o ignorou e perguntou se ele havia preparado tudo o que pediu. Locke disse que esse orc era o último, e perguntou se a cobra-agulha realmente rastejaria até aqui, como ele sabia que se moveria nessa direção. Mas Ken estava com pressa e disse a Locke que não tinha tempo de explicar tudo para ele e ordenou que terminasse rapidamente. Enquanto Locke reclamava com Ken para explicar tudo para ele se desconectou do esqueleto. Ken pensou que parecia que todos os preparativos haviam sido concluídos e decidiu agir. Um dos guerreiros esqueletos continuou a cortar a cobra-agulha. Naquele momento, Ken se juntou a ele. Depois de conectar, ele se virou para o lado onde estavam várias cópias. Ele rapidamente pegou 2 lanças com sangue envenenado e correu em direção à cabeça da cobra. O esqueleto correu até a cobra com uma velocidade incrível e acertou-a bem nas costas. A cobra-agulha foi envenenada. Ken se desconectou do esqueleto, e o enorme monstro, percebendo o esqueleto, abriu a boca e atacou direto no esqueleto. Mas então outro soldado esqueleto avançou contra a cobra e também a atacou com veneno usando uma lança. A cobra continuou a ser atacada por esqueletos repetidas vezes, infligindo-lhe veneno, e Ken prometeu à cobra que ela faria jus ao seu nome. A cobra-agulha foi envenenada, e as características da cobra-agulha diminuíram significativamente. Ken, em um dos esqueletos, disse que, devido ao seu tamanho, o efeito do veneno apareceu mais tarde do que ele esperava. O esqueleto, ao passar por cima do corpo de uma cobra-agulha, ficou preso nele. Mas ainda assim ele conseguiu sair e correu ao longo das costas da cobra e novamente desferiu um golpe forte, e o veneno conseguiu penetrar em seu corpo. Agora a resistência da cobra-agulha foi bastante reduzida. Os esqueletos pendurados em seu corpo, cravando-se nele com suas lanças. O esqueleto pulou na primeira árvore que viu, enquanto a cobra, percebendo que não aguentaria o veneno, decidiu simplesmente fugir. Como Ken esperava, ela começou a cair direto em sua armadilha. Um bando de orcs que Locke jogou lá explodiu. A habilidade do mensageiro do submundo, a explosão dos mortos, foi ativada. Quando a cobra encontrou esta explosão, ela decidiu correr na outra direção, mas Ken disse que não fazia sentido correr na outra direção. A cobra correu para as profundezas da floresta, mas o mesmo bando de orcs a esperava lá. A habilidade do mensageiro do submundo, explosão dos mortos, foi ativada novamente. Mas voltamos ao mundo real, onde Owen estava lendo um jornal. Ele disse com segurança que o fim das tropas de elite que Vincent reuniu com todas as suas forças havia chegado, e estava se tornando cada vez mais interessante, e o 6º masmorra de nível poderia ferir seu orgulho. Owen disse à secretária Lee para alugar um carro e mandá-lo para a entrada da masmorra da cobra-agulha. Ela ficou surpresa e perguntou se eles não deveriam partir em apenas uma semana. Owen disse que gastou tanto dinheiro por um motivo e disse a Ken para se concentrar em mostrar suas habilidades sem prestar atenção ao que estava ao seu redor. Aí ela disse que eles não deveriam alugar carro no ferro velho como sempre, já que estavam disfarçados se passando por americanos. Ela disse que estava preparando um carro para os diplomatas, para tirá-los de qualquer possível turbulência. E então Owen ficou com medo de quanto custaria. E ele imediatamente disse que parece que os diplomatas dirigem carros pequenos, parecendo assustados. Mas isso não impediu a secretária Lee. E ela o interrompeu, recusou e bateu a porta. Voltando o EAS nossos rapazes e a luta com a cobra-agulha, Locke pensou que esse cara não apenas antecipou em que direção a cobra tentaria escapar, mas também configurou explosões deliberadamente para saber em um determinado ângulo. A cobra, atacada pelos esqueletos de Ken, finalmente se enrolou e se acalmou, e Ken e seus soldados já estavam esperando por ela. Ken, satisfeito com o resultado de seus ataques, decidiu que ela devia estar em estado de pânico, mas era tarde demais para ela. Os soldados esqueletos continuaram a atirar flechas nela, e ela tentou se afastar deles. Ken disse que não adiantava evitar os ataques, pois o veneno já havia se espalhado, e com o tempo sua saúde também diminuiria. E ao se movimentar tanto, ela só estava piorando a situação. Enquanto isso, Alex e sua equipe corriam em direção aos gritos. Alex pensou que esses gritos já vinham acontecendo há algum tempo, e ele tinha certeza que havia atraído a maioria dos jogadores que entraram na masmorra. Portanto, ele foi consumido pela ganância quando se perguntou quem estava atacando esse enorme monstro. Mas eles não tiveram tempo de chegar ao campo de batalha quando todos receberam a mensagem de que a cobra-agulha havia sido derrotada. Os jogadores ficaram felizes com isso. Um jogador disse que agora conseguiriam sair vivos da masmorra. Outro jogador disse que se fizessem tudo certo, conseguiriam roubar a pele de uma cobra-agulha.
Mas Alex não parecia tão feliz. Ficou surpreso por ter conseguido matar aquela cobra. Alex, assim como os outros jogadores, também decidiu que não poderiam sair da masmorra de mãos vazias e correu em direção à cobra. Irritado com o que estava acontecendo, Alex só conseguia pensar no jogador que planejou tudo isso. Ken recebeu a conquista, o primeiro caçador de cobras agulhas. O mensageiro do submundo simpatiza com ele. A classificação da habilidade sangue venenoso foi aumentada, e Ken foi premiado com a Pedra da Maestria. Uma luz brilhante apareceu atrás de Ken. O nível de Ken também aumentou. Ele ficou na frente desse monstro monstruoso. Quando os jogadores estavam quase lá, Loki apareceu na frente dele e bloqueou o caminho deles. Os dois jogadores se entreolharam surpresos e perguntaram por que ele estava renascendo o caminho deles. E Alex disse a Loki que eles não iriam lhe causar problemas. Erguendo as mãos, ele começou a mentir para ele, dizendo que eles só queriam dar uma olhada por aqui. Ele disse a ele que eles não eram pessoas más, mas de repente congelou de medo. 3 enormes soldados esqueletos armados apareceram atrás de Loki e olharam ameaçadoramente para esses jogadores. Alex, ao ver esses esqueletos, pensou que os esqueletos guerreiros não foram afetados pelo gás venenoso. Então eles foram eficazes na luta contra a cobra agulha, mas ele foi assombrado por alguns detalhes. O ataque que falhou simplesmente não pôde ser realizado com sucesso apenas por esses soldados ridículos. Dezenas de jogadores tentaram atacar a cobra agulha. Como ele pensava, ele simplesmente precisava conviver com o cadáver de uma cobra agulha para ter certeza. Um forte estrondo soou à distância, e todos os jogadores, incluindo Loki, se viraram com medo. Uma cobra agulha surgiu debaixo das árvores. Mas agora tudo parece diferente. O esqueleto de uma cobra de olhos azuis nos permite saber que Ken agora tem um monstro desses em seu set. O horror congelou no rosto de Alex. Ele ficou assustado quando viu a cobra agulha aparecer novamente. Ele decidiu que os jogadores estavam tentando invocá-la, assim como esses esqueletos. Sem perder um minuto, Alex decidiu correr até a cobra agulha para ver tudo com seus próprios olhos. Ele tentou desesperadamente ver o rosto dos jogadores que derrotaram esse enorme monstro. Mas é claro que ele não conseguiu. Assim que o cara deu alguns passos, Loki imediatamente o agarrou. Ao acertar Alex, ele o jogou para trás. Alex literalmente voou por cima do chão e caiu na frente do time. Alex, derrotado, perguntou a Loki qual era o problema dele. Loki olhou para Alex e novamente disse-lhes para saírem. Alex e os outros jogadores congelaram, e Alex disse que eles precisavam sair desta masmorra e disse a todos para se lembrarem de seu rosto. A carne da cobra estava se soltando dos ossos e uma bola brilhante brilhava bem embaixo de sua cabeça. Ken ficou feliz por nem ter que procurá-la, mas sua tentativa de invocar a cobra agulha falhou. O nível de habilidade de Ken era muito baixo, e ele não conseguiu invocar a cobra agulha como seu guerreiro esqueleto. Mas, por outro lado, Ken recebeu uma esfera mágica de um dragão amarelo. Esta esfera contém mana poderosa. Na entrada do portal, havia um carro aguardando os participantes. 2 homens estavam sentados no carro. O cara já estava escrevendo um relatório no qual escrevia que o ataque na masmorra havia falhado. O homem respondeu que desde o início ninguém esperava que desse certo. Mas o cara disse que se eles conseguissem, seria incrível. Mas o homem disse que queria que tudo acabasse rápido, porque eles já estavam por aqui há uma semana. E de repente a masmorra foi limpa e o homem saiu do carro. Uma multidão de repórteres já se aglomerava na área, na esperança de conseguir boas fotos. Alex e sua equipe começaram a chamar seus assistentes. Ao encontrá-los, imediatamente começou a gritar para que pegassem os americanos, pois foram eles que mataram a cobra agulha. Um dos jogadores de seu time encontrou os rapazes no meio da multidão e apontou para eles. Quando os jornalistas souberam que os dois haviam derrotado a cobra agulha, muitas perguntas caíram sobre eles. A multidão foi parada pelos guardas enquanto Alex gritava para que os pegassem, mas nossos rapazes já estavam se aproximando do carro. Alex foi imobilizado pela multidão e conseguiu até sair dali, então continuou a gritar para que ele fosse solto. Quando Alex conseguiu sair da multidão para ver as placas do carro, outro problema o esperava. O carro era da embaixada. Já no carro, Ken começou a tirar a máscara, enquanto Loki sugeria que Ovan havia gasto muito dinheiro. Até os bancos eram macios, agora ele poderia descansar um pouco. Quando Loki também tirou a máscara, ele perguntou a Ken o que aconteceu com aquele item depois que ele matou a cobra agulha. Ken continuou em silêncio, e Loki disse com desagrado que poderia pelo menos dizer que tipo de objeto era. Não era apenas que ele trabalhou para isso. Ignorando Loki novamente, Ken ligou e disse que tinha acabado de sair da masmorra. Ovan o cumprimentou com alegria e perguntou se ele gostou do papel do herói. Mas Ken apenas perguntou o que estava escrito na imprensa. Todos os comunicados de imprensa agora são apenas sobre ele. Não seria razoável não aproveitar sua reputação atual, e se derem peso a esse nome, ele poderá tocar no grande palco. Ken decidiu que esta imagem seria realmente útil para ele, a fim de ganhar autoridade e entrar em uma masmorra especial.